Se você não gosta desse papo complicado de finanças, mas adora fazer investimentos inteligentes, então fica por aqui para aprender sobre o M2, o agregado monetário. O M2 é basicamente todo o dinheiro em circulação, incluindo a grana que a gente tem na poupança e nas contas correntes. Quando essa piscina de dinheiro cresce, geralmente os preços de ativos financeiros, como Bitcoin, ações e até ouro, sobem também. Pense assim, com mais dinheiro rolando por aí, as pessoas têm mais para investir, o que acaba valorizando esses ativos. Por exemplo, lembra lá em 2020 e 2021, quando o Banco Central injetou dinheiro na economia? A Bitcoin disparou, não foi? Então, da próxima vez que você vir os preços desses ativos subindo, lembre-se, pode ser o M2 em ação. Olá, comunidade da Lei de Cripto! Hoje nós vamos entender como a oferta monetária global, M2, impacta diretamente o Bitcoin e o mercado financeiro. Nós vamos analisar as últimas notícias e o que esperar para os próximos meses. Então já se inscreve no canal, ative as notificações para não perder nenhuma atualização sobre cripto e economia. Vamos lá? E o que é o M2 e qual que é a sua relevância no mercado financeiro? Em termos simples, M2 é uma medida da oferta de moeda. Ele representa a quantidade total de dinheiro em espécie e equivalentes de dinheiro prontamente disponíveis circulando em uma economia. Isso inclui notas e moedas, contas correntes, depósitos em poupança e até fundos do mercado monetário. Pense nisso como o combustível que mantém o motor do comércio funcionando, permitindo transações e impulsionando a atividade econômica. Sem M2 suficiente, as empresas lutam para obter empréstimos para expansão, os consumidores apertam os cordões da bolsa e o crescimento econômico geral diminui. Por outro lado, um aumento no M2 pode levar à inflação se a oferta de bens e serviços não acompanhar o aumento da oferta de moeda. Os bancos centrais em todo o mundo ficam de olho nos níveis de M2, ajustando as taxas de juros e implementando políticas monetárias para manter um equilíbrio delicado. Pouco M2 pode sufocar o crescimento, mas muito pode levar à inflação desenfreada. Esse ato de equilíbrio é crucial para manter uma economia saudável e estável. A flutuação dos níveis globais de M2 tem efeitos profundos nos mercados financeiros em todo o mundo. Quando os bancos centrais aumentam a oferta de moeda, é como abrir as comportas da liquidez. Essa abundância de capital tende a fluir para ativos como ações, títulos e imóveis, elevando seus preços. Nos últimos anos, testemunhamos esse fenômeno em primeira mão. Após a crise financeira de 2008 e a pandemia de Covid-19, os bancos centrais injetaram trilhões de dólares na economia global para evitar um desastre econômico. Essa expansão sem precedentes do M2 levou a um aumento nos preços dos ativos em todos os níveis. Por exemplo, a oferta de moeda M2 dos EUAWA aumentou mais de 40% entre 2020 e 2022, coincidindo com recordes históricos no mercado de ações e um mercado imobiliário em expansão. Embora essa injeção de liquidez tenha fornecido uma tábua de salvação muito necessária, ela também levantou preocupações sobre a inflação, já que os preços de bens e serviços subiram juntamente com os preços dos ativos. Pense na nossa própria Bolsa de Valores, a B3, como ela reagiu a esses movimentos globais. Entra em cena o Bitcoin, uma moeda digital descentralizada, frequentemente apontada como uma proteção contra a inflação e a má gestão monetária. Ao contrário das moedas tradicionais, o fornecimento de Bitcoin é fixo, com um limite máximo de 21 milhões de moedas. Esse fornecimento finito levou alguns investidores a ver o Bitcoin como um ativo de porto seguro, principalmente em tempos de incerteza econômica e inflação crescente. Quando os bancos centrais aumentam a oferta de moeda, isso desvaloriza as reservas de moeda existentes. Isso ocorre porque cada unidade monetária representa uma parcela menor da oferta monetária total. O Bitcoin, com sua oferta limitada e previsível, é visto por alguns como uma forma de preservar o poder de compra diante de políticas monetárias inflacionárias. Além disso, o Bitcoin opera independentemente de bancos centrais e governos. Essa natureza descentralizada o torna imune aos caprichos dos formuladores de políticas e aos riscos associados aos sistemas financeiros tradicionais. Como os níveis globais de M2 continuam a flutuar, o Bitcoin oferece uma alternativa para aqueles que buscam uma reserva de valor fora do sistema financeiro tradicional.
Prever o futuro das finanças é uma missão tola, mas entender a interação entre M2, Bitcoin e o mercado em geral é crucial para navegar pelos próximos anos. À medida que os bancos centrais lutam contra a inflação, os aumentos das taxas de juros e o potencial de recessão, os níveis globais de M2 provavelmente permanecerão voláteis. Essa volatilidade pode criar oportunidades para o Bitcoin brilhar como uma proteção contra a inflação e um ativo de porto seguro. Se os investidores perderem a fé nas moedas tradicionais e buscarem reservas alternativas de valor, a natureza descentralizada e o fornecimento limitado do Bitcoin podem torná-lo uma opção atraente. No entanto, o Bitcoin não está isento de riscos. Seu preço é notoriamente volátil e seu cenário regulatório futuro permanece incerto. Além disso, a adoção generalizada de moedas digitais do Banco Central, ou CBDCs, como o Real Digital, que está sendo discutido aqui no Brasil, pode representar um desafio para as perspectivas de longo prazo do Bitcoin. Em última análise, o futuro das finanças provavelmente envolverá uma combinação de moedas tradicionais e digitais, com M2 e Bitcoin desempenhando papéis importantes. Ao entender a dinâmica em jogo, investidores e indivíduos podem tomar decisões mais informadas sobre como navegar nesse cenário em evolução. Então, eu vou fazer agora uma leitura para vocês de um artigo da Binance, onde ela explica o aumento da oferta global da moeda M2 e o que isso pode impactar nos preços do Bitcoin. Acompanha comigo. Então, o artigo da Binance diz o seguinte: de acordo com a Cointelegraph, o aumento da oferta global de moeda M2 pode potencialmente levar a uma alta significativa do Bitcoin. No entanto, os analistas aconselham cautela contra decisões de investimento precipitadas com base nesse sinal emergente. Pavi Rundal, analista líder da exchange de criptomoedas Swyftx, enfatizou que, embora o mercado possa não ser ideal para apostar tudo em uma correção rápida, o cenário central ainda aponta para um forte desempenho em março e além. Historicamente, muitos analistas de criptomoedas observou que um aumento na oferta global da moeda M2 frequentemente se correlaciona com preços mais altos do Bitcoin, impulsionados pelo aumento da liquidez e as taxas de juros reduzidas. Uma pesquisa da economista Lynn Alden, de setembro de 2024, revelou que o Bitcoin se alinha com as tendências globais do M2 83% das vezes, e isso sugere que as mudanças na oferta de moeda podem influenciar significativamente a trajetória do Bitcoin. Ainda segundo o artigo, o analista de criptomoedas denominado Bitcoin Data 21 expressou em 25 de fevereiro que o enfraquecimento do dólar pode impactar com certeza o M2 global, potencialmente beneficiando o Bitcoin. Da mesma forma, Colin Talks Crypto previu um movimento significativo para o Bitcoin com base na oferta global de moeda M2. Já a Bravo Research, uma conta de pesquisa de investimentos, destacou que a oferta de moeda dos Estados Unidos dobrou na última década, indicando que esse aumento de liquidez pode gerar uma ascensão parabólica do Bitcoin. E toda essa discussão ocorreu quando o valor do Bitcoin caiu abaixo dos $90 mil, em 25 de fevereiro, marcando a primeira vez desde novembro de 2024. E essa queda ela ocorreu após o anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que suas tarifas previstas de 25% sobre o Canadá e o México exigiriam, conforme planejado, e apesar de um acordo anterior, para adiá-las por 30 dias. Então, só para finalizar esse artigo da Binance, a expansão da oferta monetária pode levar a um rally do Bitcoin à medida que os investidores buscam uma proteção contra a inflação. E isso aconteceu diversas vezes em ciclos anteriores, como em 2020 e 2021. E agora eu vou fazer a leitura de um outro artigo que fala do Bitcoin e o impacto na liquidez global. Acompanha comigo a leitura. Nesse artigo também da Binance diz o seguinte: a análise recente de profissionais de criptomoedas reconhece que movimentos de preço do BTC, Bitcoin, estão intimamente relacionados à oferta da moeda global M2. Sem nada em mente, eles têm um alto potencial para o mercado de criptomoedas no final da temporada. Com a expansão da liquidez global, analistas acreditam que o Bitcoin e outros ativos digitais podem experimentar um aumento significativo, começando em 25 de março de 2025 e potencialmente atingindo novos patamares.
A oferta de preço M2 representa uma grande quantidade de líquido, incluindo ouro, depósitos e moedas facilmente conversíveis. Então, de acordo com os analistas de mercado, com o recente aumento da oferta de moeda global, o Bitcoin pode se beneficiar desse movimento. Então, num próximo artigo, nós vamos analisar mais a fundo esse impacto. Então, nesse artigo escrito pela Bain Crypto, diz o seguinte: o Bitcoin caiu quase 5% nos últimos 7 dias, lutando para recuperar o impulso enquanto negocia abaixo dos $90 mil por quase uma semana. A perspectiva técnica permanece pessimista, com as linhas de EMA do BTC reforçando a pressão de baixa e o suporte-chave em $81.500 com risco de rompimento. No entanto, o gráfico DMI sugere que o momento de venda está diminuindo e uma possível reversão de tendência pode estar no horizonte se os compradores entrarem em ação. E se o BTC recuperar os $84.800, isso pode sinalizar o início de uma tendência de alta, com uma possível subida em direção aos $92.900 nas próximas sessões. O índice de movimento direcional, DMI, do Bitcoin mostra que o índice direcional médio, que é o ADX, diminuiu ligeiramente de 31 para 28, indicando um enfraquecimento da força de tendência. Esse índice ele mede a força geral de uma tendência. Valores acima de 25 são geralmente considerados indicativos de uma tendência forte, enquanto valores abaixo de 20 sugerem um mercado fraco e sem direção. Alguns analistas ainda sugerem que esse ciclo é diferente de outros e se o BTC já atingiu o pico nesse ciclo ou não. Então, ainda de acordo com esse artigo, embora o BTC ainda esteja tecnicamente em uma tendência de baixa, a redução da diferença entre as duas linhas direcionais e o aumento do mais DI indica uma possível reversão de tendência. E se essa tendência continuar e o mais DI cruzar acima do menos DI, isso confirmaria uma transição para uma tendência de alta, sinalizando uma mudança no sentimento do mercado. Então, nesse cenário, nós podemos observar o seguinte: se o M2 continuar crescendo, nós podemos ver aí uma valorização do Bitcoin. Mas se houver uma retração da liquidez, nós podemos esperar mais correção e volatilidade no mercado. Acompanhar esses indicadores é essencial para tomar decisões estratégicas no mercado cripto. Agora que você entende como o M2 impacta o Bitcoin e o mercado financeiro, o que você acha? A expansão da oferta monetária pode impulsionar um novo ciclo de alta? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal para mais conteúdos sobre economia e criptomoedas e ative as notificações para não perder nenhuma atualização. Te espero no próximo vídeo. Até mais!